que aconteceu com a espada medieval quando veio a Renascença e os séculos posteriores. Bem, geralmente a gente fala, né, e é verdade também, que ela evoluiu para a rapieira, mas talvez essa seja apenas uma simplificação e a gente tem outras linhas que eu vou comentar melhor nesse vídeo. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo ao Academia da Espada. Então é isso que muita gente fala e claro, eu já falei isso aqui também porque é uma verdade, né? Essa espada ali para o século XV ela começa a evoluir, né, até virar ali a side sword e ela vai se desenvolver até a rapieira e depois posteriormente, né, a espadinha. Mas é claro, a gente pode olhar isso, né, dessa forma, com uma linha reta, né, isso também é verdade, mas a evolução das espadas, assim como de muitas outras coisas, muitas vezes não é essa linha reta contínua, mas ela tem paralelas. Então a gente pode alegar que sim, essa espada, na verdade, ela continua em paralelo à rapieira e ela chega, a gente pode até dizer, até o século XIX. Então vamos dar uma olhada sobre isso nesse vídeo. Então, como já tratei aqui antes, né, a gente tem a típica espada medieval de uma mão, né, a Arming Sword, e essa espada ela vai evoluindo, ela vai se modificando, né, até chegar o que a gente chama, né, o que a gente conhece chama de Side Sword, ali no século XV, tá? Já no início do século XV a gente tem as primeiras variações dessa espada. Mas será que já vai dar para chamar isso de Side Sword, né? Porque às vezes ela só tem fingering, né, de um lado, não tem ainda uma guarda complexa. Então será que ainda é uma Arming Sword ou já é uma Side Sword? Aí entra aqui toda aquela história das nomenclaturas que eu já falei aqui, né, em mais de um vídeo, né, esses problemas das nomenclaturas. Mas sim, vamos pôr que o que acontece é que essa espada, ela não realmente some, ela não realmente desaparece, mas ela começa a se transformar em outras coisas, ela começa a receber outros nomes, mas meio que ela se mantém. É claro que você pode dizer que uma rapieira, né, que é uma espada, né, mais longa, fininha e tal, ela é uma descendente direta, então você pode dizer que sim, ela se transformou nisso e ela continua ali sendo a mesma espada, entre aspas, né? Mas você também tem versões que mantêm lâminas muito parecidas, né, com as suas lâminas antepassadas medievais, concorrendo junto, né, sendo utilizadas ao mesmo tempo que rapieiras e outras lâminas também eram. Porque como eu disse, né, a evolução das espadas, assim como, né, de muitas outras coisas, biológicas, etc., ela não necessariamente segue só uma linha reta. A gente pode colocar assim, nessa linha reta, a gente pode colocar a Arming Sword, aí a Side Sword, e aí a rapieira, e aí, por exemplo, o espadinho, e aí por último a épée de combate, por exemplo. Tá, mas você tem essas linhas paralelas, onde elas vão se ramificando. Então, por exemplo, como eu disse aqui, se eu não me engano foi num vídeo sobre rapieiras ou sobre Side Sword, mas o que acontece é que, sim, primeiro surgem as Side Swords, aí delas vem a rapieira, só que uma não elimina a outra, as duas elas se mantêm em uso, em conjunto, durante muito tempo, tá? Inclusive, tinham pessoas que tinham rapieiras para sua vida civil, né, vamos pôr assim, para sua vestimenta civil, e muitas vezes na sua vida militar usavam side swords, né, às vezes com lâminas mais grossas, né, mais largas, mais próprias para corte, mais semelhantes a uma espada medieval do que uma rapieira. Então essas duas espadas, elas conviveram juntas. A mesma coisa também acontece com o espadinho. Quando surgiu o espadinho, você ainda utilizava rapieiras e elas se mantiveram sendo usadas em conjunto durante muito tempo, até que, é claro, a rapieira ela cai de moda, né, na maioria dos locais, mas ainda se mantém sendo bastante usada, principalmente pela Espanha
e para algumas colônias espanholas, da mesma forma que você já tinha o espadim muito bem utilizado, né, muito já evoluído. Então as coisas elas se mantêm. E da mesma forma, não só as side swords, mas você vai tendo outras variações. Porque, claro, a própria side sword, ela começa a se transformar. E vocês sabem, né? No século 17, 1620, 30, alguma coisa assim, começa a surgir, principalmente na Espanha, as rapieiras de copo, né? De copo fechado, né? De guarda de copo. A gente já fez vídeo aqui falando sobre elas e tudo. Só que não só as rapieiras ganham esse tipo de proteção, né, de defesa, como as side swords, né, ou as lâminas de espada larga também ganham, né? E na Espanha, principalmente, ela fica conhecida como a espada Bilbao, né, o Bilbao Sword, né, que é dessa região, desse local. Então o que acontece? A espada medieval, Arming Sword, ela basicamente, a gente vai ver essas mudanças nela pela lâmina. Então a lâmina, ela meio que se mantém e aí sempre as empunhaduras vão mudando. E aí algumas vezes ela vai recebendo novos nomes por causa disso. Então, claro, ela some como simples só espada ou como Arming Sword, né, pra gente. E aí nesse momento de renascença, né, dos séculos posteriores, você meio que vai ver esse perfil de lâmina durante todos esses séculos, só que com empunhaduras diferentes, e aí você vai recebendo outros nomes. De um modo geral, quando a gente está falando desse tipo de lâmina para esses séculos, né, século principalmente 18, 19, até século 17 também, né, a gente se refere geralmente como espada larga. Muitas vezes já teve esse tipo de confusão, né, principalmente acho, por causa de D&D e tal, onde as pessoas se referiam às espadas medievais como espada larga. A gente não usa esse termo para espadas medievais, tá? Mas a gente sim usa esse termo para essa espada em outras épocas ou em outras configurações. Então, nesse caso, a gente tem a espada Bilbao, né, espanhola, com a guarda de cesto, lâmina de espada larga. Nós vamos ter outras variações, como por exemplo, na Escócia e na Inglaterra você vai ter, nesse mesmo século, a partir daí, as espadas largas de guarda de cesto, né? Então, por exemplo, no século XVIII é muito comum as basket hilts, né, com lâminas de espada larga, que elas são, em essência, basicamente as mesmas lâminas de espadas medievais, né? Principalmente ali tipo 19, tipo 20, né, do Quixote, né? Você vai ter algumas variações mais modernas também, é claro, mas geralmente nesse perfil. É claro que em certo momento a side sword ela vai realmente meio que sumir, né? Porque ela vai tomar outras formas, né, de espada larga. Então ela vai sair dessa forma de proteções um pouco mais simples até proteções tão complexas quanto as de rapieira, né? A gente tem as famosas espadas da guarda de Munique, né, que foram achados ali num conjunto, acho que são as 100 espadas, tá? Que elas são lâminas de espada larga, lâminas de espadas medievais de uma mão bem larga, de corte e perfuração, só que com a guarda, né, com a empunhadura de rapieiras. Assim como você tem as espadas de Bilbao com guarda de copo, né, e você vai ter as espadas largas com guarda de cesto, né, na Grã-Bretanha. E a gente vai ter outras variações, porque você pode ver, por exemplo, a própria Schiavona, né, aquela espada italiana, que é uma guarda de cesto, tá, também tem uma lâmina de espada larga, tá, muito semelhante a essas. Então ela é basicamente a mesma espada, só que agora com uma outra empunhadura. E aí, dependendo de onde ela é feita, da época, etc., ela recebe um novo nome, uma nova classificação. Pode ser às vezes pelo local, por alguma questão histórica, como era chamado na época, como foi denominado muito depois, né, por causa de algum tipo de característica ou de grupo dessas espadas. Mas o interessante é se notar isso, que a tradicional, típica espada medieval
de uma mão, né, de espada reta de 2 gumes, de corte e perfuração, ela na verdade nunca acabou, né? Até, quer dizer, hoje em dia ela acabou, né? Mas ela continua em conjunto com as outras espadas, inclusive chegando até o século XIX. Por quê? Porque no século XIX a gente ainda tem bastante uso das espadas de guarda de cesto pelos escoceses, né? A espada larga, 2 gumes. É claro que ela começa a entrar um pouco em desuso por causa de certos tipos de empunhadura, porque, veja bem, você tem uma espada que antes, não quer dizer que esse é o único motivo, tá? Esse é um dos detalhes, tá? Porque aqui em vídeos curtos nem sempre dá para abordar tudo com a profundidade que a gente quer, por isso que a gente separa certos assuntos em vários vídeos, tá? Mas assim, só para ter uma ideia, você tinha uma espada, né, antigamente medieval, que era simétrica, podia ser usada de qualquer lado, e isso faz sentido você ter os 2 gumes, não só por essa questão, mas porque você efetivamente usa os 2 gumes. Quando você começa a ter guardas mais complexas, né, essa espada aqui, apesar de parecer um pouco mais simétrica, ela não é, né? Ela tem um anel aqui que se estende de um lado, só de um lado. Então só faz sentido ela ser usada de um jeito. E mais ainda quando você vai tendo guardas mais complexas ou mais fechadas. Essa espada não faz sentido você usar ela ao contrário, não tem como, entendeu? A guarda aqui te atrapalha, então ela não é simétrica, ela não serve para isso. Então, muitas vezes fica o questionamento, para que os 2 gumes, tá? Porque com essa estrutura, ela te limita certos movimentos de utilizar bem os certas empunhaduras e de utilizar bem os 2 gumes, né? Então você começa a usar ela mais como um gume só. Então ela meio que começa a desaparecer, né? Essas espadas de 2 gumes começam a fazer menos sentido, principalmente quando você está falando dessas espadas de guarda de cesto, porque essa aqui ainda você tem uma certa liberdade de colocar sua mão mais para trás, talvez de querer mudar alguma coisa. A de guarda de cesto, ela restringe muito a forma que você pega, que você corta, né, alguma movimentação do seu punho e tal. Claro, ela te protege muito mais do que qualquer uma, mas começa talvez a fazer menos sentido ainda você ter esses 2 gumes. Então a backsword, né, a espada reta, né, de um gume só, começa a aparecer mais, ou fazer mais sentido, ou ser mais usada. É claro que essa aqui também pode se utilizar, né, de algumas técnicas com gume falso, né, onde você vai... Eu já mostrei isso aqui no canal, né, os caras se aproximam, você corta a pessoa por trás, ou pega um joelho, ou quando você passou aqui, você pega a mão da pessoa por baixo. Então, claro, ela é um pouco menos versátil, mas você ainda usa. Só que as espadas de um gume, né, e os sabres, todos têm um fio falso também, né? Então, todas essas técnicas também funcionam para eles, né? Então, eu acho que esse pode ser um dos motivos porque ela começa a ser menos usada, né? Porque você vai afiar a espada até embaixo, 2 gumes, sabe? Sendo que toda essa parte aqui não faz lá muito sentido para esse tipo de empunhadura, para esse tipo de combate que você assistia nessa época e tal. Mas, de toda forma, essas espadas continuam até o século XIX, com a espada larga, né? As espadas ali inglesas e escocesas. E você tem também, até aqui no Brasil, você tem... algumas dessas espadas chegaram até em algumas décadas aí do século XIX. Por exemplo, tem versões da famosa espada 1831, onde ela é realmente uma espada, né, com 2 gumes e com a lâmina de espada larga. E esse que é o mais incrível, porque quando a gente pensa na espada modelo 1831, geralmente as pessoas falam sabre modelo 1831, né? Então a gente está pensando num sabre curvo, né? Uma lâmina de um gume só. Mas não tinham versões dessa espada aqui, né? Que era com uma lâmina reta de 2 gumes, uma espada larga, né? Com lâmina de espada larga, só que com empunhadura de sabre, né? E essa espada foi usada aqui nessas décadas, né? Foi usada como sendo esse modelo, né, de oficial
1831 e até 1840, 1850 e tal. Então, até meados do século XIX, a gente meio que ainda tinha a descendência ali direta da espada medieval. E aí, aqui no Brasil, né, assim como na maioria dos outros lugares, depois ela dá lugar totalmente a sabres, né, e a espadas de um gume só. Então aí ela realmente morre e desaparece. Mas eu acho interessante a gente pensar nisso, né, raciocinar nisso, porque geralmente a gente associa, né, essas espadas, esse tipo de lâmina, com uma coisa medieval, né, com uma coisa ali, principalmente do ano 1000 até os 1400 mais ou menos, né? É claro que ela vem diretamente da herança das espadas da era viking, que por outro lado vem da espata, né, da espata romana e tudo mais, e que por sua vez também vem lá da Gladius, aquela coisa toda que você já tem um careca de saber. Mas geralmente a gente pensa nesse tipo de lâmina, né, sempre como uma coisa mais medieval, quando na realidade ela continua até tempos bem recentes, né? Porque se a gente pensar em meados do século XIX, isso aí é um século e meio atrás, né? Então, um pouco mais que isso. Mas assim, tempos bem recentes, né? Porque acho que muita gente imagina que quando surge a rapieira, esse tipo de lâmina, né? Essa espada, ela some, né? Então, ele morreu para a espada de uma mão, de dois gumes, de corte, perfuração, arma e sword. Ela se transforma, ela se adapta, ela recebe outros nomes, mas essencialmente é a mesma espada. Então é isso, galera. Por hoje é só. Vou ficando por aqui. E aí, você sabia disso? Você não sabia? Ou você sabia e talvez só não tinha feito essa reflexão, né, de pensar, pô, as espadas largas do século XVIII e XIX, na verdade, são as espadas medievais de uma mão, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? E uma coisa para a gente talvez conversar mais aí, né? E analisar. É claro que eu ainda pretendo ter vídeos dedicados a cada um desses tipos de espadas, a gente vê com mais detalhes. Mas esse aqui é para a gente dar uma visão geral acerca desse assunto, né? E que eu acho bem interessante. Essa coisa da evolução, da modificação das espadas ao longo dos séculos, né? E como às vezes a gente tem uma impressão que tudo bem, está correta, que é a coisa de dizer que ela evoluiu para rapieira, o que sim é verdade, mas que ela mantém essas linhas paralelas, onde ela continua existindo de uma forma até ainda bem parecida, bem próxima daquilo que ela era antes, né? Só mudando ali sua empunhadura, né? Guarda, punho, pomo, etc. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, se foi entretenimento para você, se você aprendeu alguma coisa, você sabia disso tudo, eu quero saber, tá? Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E qualquer dúvida aí, qualquer coisa também fale aí nos comentários. Curta, comente, compartilha, tá? Sininho, se inscreva, essa coisa toda que você já sabe como é que é, beleza? E a gente se vê aqui então no próximo vídeo aqui no canal e falou!